Olha, através do 99040322, o número do nosso WhatsApp, a Aurineide está perguntando aqui, quando é que volta as atividades comerciais em Teresina? Bom, Aurineide, não tem data ainda para acontecer essa reabertura. Além disso, o comitê que administra a situação, que acompanha esse cenário todo, prevê dificuldades para esse retorno. Tá bom, Aurineide? Obrigado pela sua audiência, obrigado pela mensagem. Vamos falar sobre esse assunto agora com o secretário Francisco Canindé. Ele é secretário de Finanças da Prefeitura de Teresina, está conosco ao vivo via Skype e vai conversar sobre esse assunto. Doutor Francisco Canindé, obrigado por atender o Jornal do Piauí. Como é que o comitê concluiu que seria tão difícil a reabertura, a retomada das atividades? Boa tarde, Joelson. Boa tarde a toda a TV Cidade Verde. Joelson, não entendi a pergunta. Ficou meio ruim aqui o som. Tá, por favor, pode repetir? Não, sem problemas. Podemos sim. Estamos conversando com o doutor Francisco Canindé. Queríamos saber quais são as conclusões do comitê em relação ao retorno das atividades. Circulou a informação de que o comitê estava com dificuldade de propor esse retorno agora, diante do cenário atual do controle da pandemia. Qual é a situação? Bom, a gente vem acompanhando desde o início, já é sabido, e monitorando os índices e os indicadores que vão permitir, em determinado momento, o retorno gradual da nossa economia. O prefeito Firmino Filho divulgou um vídeo nos últimos dias e tem dado entrevistas em que coloca esses parâmetros como o famoso R0, né, que é o índice que mede a replicação desse vírus, o número de UTIs, a questão dos leitos além de UTI, indicadores que permitem uma avaliação do momento correto de voltarmos com restrições ainda e com segurança. Nós temos acompanhado o COI, que é o comitê que tem os infectologistas, que tem os especialistas na saúde, que monitora esses índices mais propriamente da saúde, e esses índices ainda não recomendam, nesse momento, no dia de hoje, essa volta. As pesquisas sorológicas têm sendo feitas, epidemiológicas, aplicadas. Essas pesquisas mostram a evolução da contaminação na cidade. A gente observa em determinados momentos essa curva nos parece, cai mais em relação, nos dá algo mais alentador, mais otimista, mas a gente precisa ter cuidado, esse vírus é muito traiçoeiro, é preciso que a gente esteja com as nossas UTIs completamente instaladas, estamos instalando ali cerca de 60 no hospital de campanha próximo ao HUT. Doutor secretário, o senhor falava conosco a respeito da importância de verificar os índices de contaminação e, ao mesmo tempo, o número de UTIs crescendo. Uma pesquisa que foi divulgada pelo prefeito Firmino Filho ontem mostra que esse índice de contaminação está desacelerando. Continua crescendo, mas numa velocidade menor. Essa boa notícia poderia adiantar uma abertura das atividades comerciais? É preciso a gente estar acompanhando isso, como eu vinha falando, com muito cuidado. Em determinado momento, esses índices são mais favoráveis, mas ainda não é o ideal. Nós precisaríamos ter um índice abaixo de 0, abaixo de 1, desculpe, para que a gente possa... E esse é apenas um dos critérios, né? O número de testagem, a capacidade de rastreamento, o número de UTI disponíveis. Foram 7 critérios que o prefeito colocou, que nós monitoramos todos os dias, e estamos, a parte que nos cabe, estamos diuturnamente trabalhando nesse sentido e vamos continuar a acompanhar isso para que possamos chegar com um índice, com indicadores que indiquem, que possibilitem uma reabertura gradual. Ainda não chegamos nisso, torcemos muito por esse momento e estamos trabalhando para isso. Não podemos nos precipitar, a gente entende toda a situação do empresariado, do trabalhador, de todos que estão angustiados e precisando dessa volta e reivindicando essa volta. Não é diferente para nós, tá? Mas a gente precisa ter cuidado para não colocar em risco todo um trabalho que já foi feito e um trabalho que tivemos resultado fruto do sacrifício, da compreensão, do empenho de toda a sociedade da cidade de Teresina, das pessoas, do cidadão, do empresário, do trabalhador, do setor público, da imprensa. Fizemos uma grande união, uma grande força e entramos no isolamento, no nosso entender, no momento correto. Estamos conseguindo manter
E os resultados nos mostram, nos indicam claramente que fizemos isso correto, que o sacrifício de todo teresinense tem valido a pena. É só compararmos com as capitais e com os estados da nossa região, que tem uma cultura mais próxima da nossa. Somos o melhor resultado do Nordeste, somos dos melhores do país. Isso não foi à toa, isso foi fruto desse trabalho que envolveu um sacrifício de toda a nossa sociedade. E não podemos agora, que agora o momento é bem mais difícil do que o momento que se decretou o isolamento. A volta é bem mais difícil. Nós temos vários exemplos, a nível de Brasil e de mundo, de cidades, de estados que tiveram que recuar, que foram para a flexibilização antes da hora, antes do momento ideal. E aí tiveram que retornar, e isso é bem pior. Então é preciso ter muito cuidado nessa volta, respeitar todos esses índices, respeitar o que dizem os especialistas. A Prefeitura de Teresina tem se comportado assim desde o começo e vai continuar se comportando. Estamos trabalhando nos protocolos de volta, estão bem adiantados e no momento em que os especialistas, que as pessoas que monitoram e têm conhecimento de estar calculando esses índices, de estar avaliando o momento ideal, disser, olha, podemos voltar desta forma, assim vai ser feito. O nosso compromisso continua a ser desde o começo com a vida dos teresinenses, e esse é o parâmetro principal, esse é o parâmetro número 1. Nos preocupamos com a economia, sim, ela faz parte desse contexto de forma muito forte, mas avaliamos que hoje, 10 de junho, ainda não é o momento. E não vamos ficar aqui especulando, criar uma falsa esperança, né, de uma data, dizer que amanhã, que é daqui a 15 dias, pode ser ou pode ser antes. Nosso papel ainda é de estar monitorando e de estar avaliando para definirmos o momento correto dessa volta. Secretário, o governo do estado publicou um índice de contaminação de 0,9, o que na prática quer dizer que cada pessoa contamina no máximo uma pessoa, segundo um estudo que foi feito pelo estado do Piauí. O que é baixo. Tem também o aumento do número de leitos de UTI. Nós saímos de 148 leitos no começo da pandemia para 330 leitos nesse momento agora. Esses dados são dados que levam um otimismo às pessoas na cidade de Teresina e no estado do Piauí. Como é que isso está contando no plano para a retomada das atividades econômicas e quando ficaria pronto o Hospital de Urgência de Teresina da Prefeitura para se juntar a esse número de leitos? Bom, nós estamos trabalhando nesse sentido do hospital, já iniciamos a montagem das UTIs, dos respiradores que adquirimos, 60 respiradores, e estamos monitorando da mesma forma que o Estado também está. Os índices de Teresina não são esses mesmos índices que o governo do Estado apresentou e que ele tem o seu COI, ele tem os seus especialistas que monitoram e que passam esses dados para o governador. Esse é o quadro que foi apresentado pelo governo do estado para o estado do Piauí, que é um estado grande, que o próprio governo do estado dividiu em 8 regiões, macro-regiões, e que a região de Teresina não aponta ainda esse indicador para a volta. Já esteve numa situação bem pior, já evoluímos bastante, estamos otimistas até, em alguns momentos esses dados nos deixam otimistas, mas com extrema segurança de estar ainda acompanhando, sem tomar nenhuma decisão de nenhuma flexibilização a mais do que as que já foi feita nesse sentido. Tá? Então, trabalhamos em conjunto, sim, com o Estado, todos os protocolos que estão sendo criados estão sendo em parceria com as duas vigilâncias sanitárias, são protocolos que desde o início surgiram da proposta da classe empresarial, do setor empresarial, validados pelos trabalhadores, não podemos esquecer dos sindicatos laborais, da representação dos trabalhadores. Então, estamos trabalhando o máximo afinados para que possamos ter essa volta o mais rápido e da forma mais segura possível, né? Mas ainda os dados que nós temos, que nós apresentamos e que nós estamos monitorando, não indicam que é o momento da volta. Tá, secretário, além de todos o crescimento no número de vagas de UTIs, número de infecções caindo também na pesquisa feita pela Prefeitura, tem outro dado. O município de Teresina recebeu aí cerca de 20 milhões de reais de auxílio emergencial do governo federal. Esse dinheiro vai ser utilizado de que maneira? Essa é só a primeira parcela. Vai ser usado de que maneira
para reforçar essas ações para o retorno gradual das atividades econômicas? Bom, esse recurso chegou ontem, vindo do governo federal, numa lei que foi aprovada no Congresso Nacional, sancionada pelo presidente, chegou 20 milhões dividido da seguinte forma: 17 milhões e aproximadamente 17 milhões e 500 mil e 3 milhões para a área da saúde. Então, esses 3 milhões, eles são vinculados à área da saúde e ou da assistência social, e assim vai ser feito, e mais 17 milhões em que não tem essa vinculação, que a princípio, desde o início que esse projeto de lei começou a tramitar no Congresso Nacional, era com a ideia, ele surgiu a partir de uma recomposição das perdas de arrecadação dos municípios e dos estados. Inclusive, quando era a primeira ideia que chegou a se tramitar na Câmara, de certa forma até foi aprovado, era uma recomposição com base em tomando como parâmetro o ano de 2019, da arrecadação de ISS e de ICMS. Quando isso chegou no Senado, foi modificado, e foi uma modificação extremamente prejudicial para as cidades de médio e grande porte, aquelas que investem mais na área da saúde, inclusive. Então, essa recomposição que foi, ou essa ajuda que foi aprovada no Congresso Nacional, ela só representou em torno de 40% da nossa arrecadação de ISS e de ICMS, que é repassado pelo governo do estado. Esse dinheiro vem nesse sentido, né? Bem menos do que a recomposição. Nós precisaremos ter uma arrecadação aí em torno de 60 só para esses dois tributos, para igualar com 2019, desconsiderando inclusive a inflação, e são recursos que vão ajudar nas despesas da Prefeitura de Teresina, inclusive e muito com a área da saúde. São 4 parcelas de 17.500 aproximadamente e 4 parcelas de 3 mil. Essas 4 de 3 milhões, desculpa, são vinculadas à saúde e à assistência social. O secretário de Fazenda, Rafael Fonteles, falou a respeito do risco de colapso, caso não haja uma ajuda maior ainda da União aos estados e municípios. A situação de Teresina é semelhante? Também há esse risco? Sim, há um risco, sim. Nós temos até agora honrado todos os nossos compromissos, principalmente com pessoal terceirizado. A nossa prioridade é pagamento das pessoas, dos servidores da Prefeitura de Teresina, daqueles que prestam serviços terceirizados à Prefeitura de Teresina. Temos honrado esses compromissos, a maioria dos nossos compromissos continuam sendo honrados, mas é uma preocupação. Ninguém sabe como vai vir amanhã, ninguém sabe as repercussões que ainda vão ter. Eu falei há pouco que a modificação dessa lei, do projeto de lei ainda à época, no Senado, foi extremamente prejudicial para as cidades de médio e grande porte. Imagina aí, Teresina ter recebido só 3 milhões de reais por mês destinado à saúde, em contrapartida com municípios. E aqui, com todo respeito a todos os entes, mas são os números que precisamos colocar, que não tem praticamente nenhuma despesa na área da saúde, ter recebido os números em termos percentuais bem maiores. Então, nós sabemos que a cidade de Teresina é a terceira capital do país que mais investe proporcionalmente na área da saúde. A obrigação nossa é de 15%, nós investimos cerca de 35% da nossa receita ano. É um número já muito grande, e nós sabemos que boa parte das pessoas que utilizam desse investimento que Teresina faz na área de saúde, das despesas que Teresina faz na área de saúde, não são pessoas que residem em Teresina. São pessoas que residem no interior do estado do Piauí, que residem no interior do estado do Maranhão, algumas até de outras cidades vizinhos. Então, o nosso volume de despesa com saúde é alto. Isso reflete numa qualidade do serviço que é prestado, e quando esse serviço é prestado com qualidade, atrai com certeza novos usuários. Então, na divisão, no bolo que isso foi feito, a divisão desse bolo financeiro, dessa ajuda, Teresina foi extremamente prejudicada. Tá certo. Quero agradecer ao senhor secretário Francisco Canidé. Obrigado pela atenção conosco aqui no Jornal do Piauí. Muito obrigado. Gente que agradece e está à disposição. Secretário de Finanças da Prefeitura de Teresina, Francisco Canidé.